Lucas da Cruz e de materializarmos o reconhecimento do seu legado de liderança, dedicação e contribuição à comunidade cabo-verdiana e à sociedade. Neste momento, teremos a leitura do discurso de homenagem elaborado pela Comissão Promotora. Trata-se de uma mensagem que traduz o sentimento conjunto de todos os que se uniram para celebrar a vida e o legado do Dr. Lucas Filipe da Cruz. Este era o discurso que deveria ser proferido pelo último presidente do Congresso de Quadros Cabo-Verdianos da Diáspora, o saudoso professor Vladimir Brito, nosso querido amigo, cuja partida, há pouco mais de um mês, deixou um grande vazio profundo entre nós todos. Ao apresentá-lo, prestamos também tributo à sua vida, ao seu exemplo e ao seu compromisso inabalável com a nossa causa. O discurso da responsabilidade da Comissão Promotora vai ser apresentado pelo Dr. João Estevão. Muito obrigado. Nós estávamos aqui conversando com os técnicos porque estas novas tecnologias pregam-nos partida. O discurso foi feito, depois de lido e discutido, foi impresso, mas a impressora falhou. Há aqui umas falhas, mas eu acho que consigo fazer o discurso, digamos, mesmo com esse problema. Eu queria, antes disso, dizer o seguinte: esta homenagem, como já dissemos, foi promovida por um conjunto de pessoas. No princípio, a Dulcineia inaugurou algumas dessas pessoas que fazem parte desta comissão promotora. Eu gostaria, além disso, de dizer que esta homenagem também tem, além da comissão, naturalmente, tem uma comissão de honra que congrega um conjunto de individualidades que eu gostaria de aqui chamar a atenção. Nesta comissão de honra estão a encabeçar o Presidente da República de Cabo Verde, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, simplificando a designação muito longa, mas também estão outras pessoas, como sejam o embaixador Jorge Ramos Godinho, o embaixador Pedro Catarino, nossa amiga que não pode cá estar também, com a doutora Celeste Correia, que também chegou a ser presidente do Congresso de Quadros. Estão os dois membros das duas associações, a doutora Dulcineia e o doutor Marcelo Évora, e também faz parte o senhor Augusto Vasconcelos Lopes, que ouviram há pouco. Essa é a Comissão de Honra. E, desculpa, esqueci de uma figura muito importante nessa Comissão de Honra, um dos pioneiros do nosso associativismo, que é o Dr. Manuel Santos. Peço desculpa, eu esqueci de dizer o nome do Dr. Manuel Santos, que aqui está presente connosco, fez questão de estar presente, muito embora algumas dificuldades digamos, dificuldades de saúde, mas teve essa disponibilidade. Eu passaria então a apresentar o discurso que nós preparamos. Eu vou tentar não colidir com as falhas da impressora. Excelentíssimo Sr. Dr. Lucas Filipe da Cruz, excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Carlos Fonseca, antigo Presidente da República de Cabo Verde, excelentíssima Sra. Encarregada de Negócios da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, Dra. Ana Pires, excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Veiga, antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, distintas individualidades aqui presentes, também da Comissão de Honra, mas também, nomearia, como é natural, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo menos uma pasta que me lembro muito bem, o Dr. Manuel Alexandre, distintas individualidades aqui presentes,
caros familiares, amigos e antigos colegas de Lucas da Cruz, meus senhores e minhas senhoras. Reunimos hoje para celebrar um percurso de vida que honra não apenas o seu protagonista, honra também todos aqueles que ao longo de décadas encontraram no Dr. Lucas Filho da Cruz um exemplo de integridade, dedicação e serviço à comunidade cabo-verdiana. Homenagear o Dr. Lucas da Cruz, de forma mais simplificada, se me permite, homenagear o Lucas da Cruz é reconhecer um homem cuja ação ultrapassou fronteiras institucionais, geracionais e geográficas. Um homem com uma discrição firme e convicções sólidas ajudou a construir pontes entre pessoas, instituições e países e que deixou marcas profundas na vida cívica, cultural e intelectual da nossa diáspora. Comecemos por falar um pouco de Lucas da Cruz e os seus múltiplos percursos. Comecemos pela sua formação académica. Concluiu os estudos secundários no antigo Liceu Gilianos, em São Vicente, a licenciatura em Direito na Universidade de Lisboa, em 1963. Foi um período marcante, já tivemos a oportunidade de ouvir falar nisso, segundo o próprio, que permitiu a criação de um grupo de amigos que mantém até hoje a tradição dos seus almoços mensais, alguns dos quais estão aqui presentes. Concluiu ainda uma pós-graduação em Finanças para não financeiros e vários cursos sobre temas jurídicos e de gestão. Mas, antes de tudo, houve um homem de fé, e essa fé moldou tudo o resto. Lucas da Cruz, muito do seu percurso deriva, naturalmente, das suas convicções religiosas. Ainda em Cabo Verde, obteve formação em estudos teológicos no seminário da Igreja do Nazaré de São Vicente, em 1953-56, onde também foi presidente da Juventude da Igreja do Nazaré. Já em Lisboa, foi membro fundador e primeiro presidente da direção do Movimento Académico Cristão, da associação que reunia os estudantes universitários cristãos não católicos em Portugal, funções exercidas entre 61 e 63. Profissionalmente, Lucas da Cruz teve uma carreira marcada pela combinação do jurista com o gestor de empresas. Lucas da Cruz iniciou a sua carreira profissional no quadro da advocacia, com a realização do estágio no escritório do professor Paulo Ventura e subsequente inscrição na Ordem dos Advogados. Mas rapidamente transitou para o mundo empresarial, onde faria toda a sua carreira profissional. Nesta nova etapa, começou como técnico económico do Gabinete de Estudos da SACOR, a empresa petrolífera, onde depois passou a técnico jurídico do contencioso e chegou a diretor de pessoal. Com a nacionalização da SACOR e a criação da Petrogal, transitou para esta nova empresa. Neste âmbito, foi ainda adjunto do Conselho de Administração da Petroquímica e Gás de Portugal, presidente da Comissão de Fiscalização da Companhia de Transportes Marítimos e vice-presidente da Assembleia Geral do Banco de Fomento do Exterior, atualmente integrado no BPI. Lucas da Cruz fez uma longa carreira em empresas do setor da energia, com destaque pela sua passagem por mais de 20 anos pela Petrogal, como disse há pouco, serviços jurídicos e internacionalização. Neste quadro também exerceu funções de Presidente do Conselho de Administração da Cimentos da Maceira e Pataias, desde a sua constituição até a privação, e do Conselho de Administração da Prefasa, empresa de pré-fabricados de cimento. O gestor de empresas depois ganhou uma dimensão internacional. Importante no percurso de Lucas da Cruz, dentro da Simpor em particular, foi da internacionalização, onde desempenhou um papel importante na projeção internacional desta grande empresa pública na altura. Neste quadro, podemos destacar as suas atividades em empresas estrangeiras adquiridas pela Simpor, vice-presidente da Corporation Nordeste, empresa produtora de cimento de origem espanhola, presidente diretor-geral da Ashman de Tamara, empresa cimenteira marroquina,
presidente da Assembleia Geral da Empresa de Cimentos de Moçambique, integrada por aquisição no grupo Simpor, responsável pela supervisão da gestão de outras empresas cimenteiras, também adquiridas pela Simpor, nomeadamente na Tunísia, no Egito e no Brasil. E o gestor primário, com uma carreira brilhante, chegou a Cabo Verde. O seu percurso ganhou uma nova dimensão na década de 2000 e desta feita em Cabo Verde, onde esteve ligado à atividade bancária enquanto acionista e fundador da presidente da Assembleia Geral da CEPI, aqui referida há pouco. Eu queria destacar o facto de esta iniciativa na atividade bancária em Cabo Verde foi germinada no contexto dos congressos quadros cabo-verdianos da diáspora, que nessa altura levou um conjunto de quadros da nossa diáspora, em conjunto com o igual número de residentes em Portugal, a avançar com o propósito da criação desta sociedade. Em 2004, a CEPI adquiriu a totalidade do capital do então Banco Topta de Cabo Verde, abrindo assim caminho para a criação do primeiro banco privado aqui referido pelo Dr. Carlos Fortes, banco com o nome de Banco Cabo-Verdiano de Negócios. Homem de fé, jurista, gestor, mas também como um homem de causas cívicas. O seu percurso o seu percurso cívico desdobra-se por Cabo Verde, Portugal e pela diáspora cabo-verdiana. Em Cabo Verde foi presidente da direção de várias associações recreativas criadas por jovens. Em Portugal a sua ação foi vasta, abarcando diferentes campos, como o desportivo, a ação governativa, o associativismo cabo-verdiano e, sobretudo, uma prolongada ação no domínio da mobilização da diáspora cabo-verdiana. Podemos destacar algumas das ações mais relevantes na área desportiva, presente no Conselho Jurisdicional da Associação de Voleibol da área de Lisboa, presidente da Comissão de Primeira Instância da Federação de Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol, durante 9 anos, correspondente ao Tribunal de Trabalho para o Futebol, membro da direção de seguida presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube de Golfe do Lisbon Sports Club. A Assembleia Geral do Clube atribuiu a categoria honorífica vitalícia de sócio de mérito. Um dos 6 membros que tem essa categoria atribuída por esta associação mais do que centenária. Também dizer que teve uma breve passagem pela ação governativa. Em 1981, Lucas da Cruz teve uma breve passagem pela governação em Portugal, como chefe de gabinete do secretário de Estado da Energia, João Nuno Carreira, no 7º Governo Constitucional 1981-83, dirigido pelo primeiro-ministro de então, Dr. Francisco Pinto Balsemão. O associativismo cabo-verdiano, outra dimensão da ação cívica, já falamos aqui, já referimos aqui várias vezes, sócio fundador e primeiro presidente da direção durante 2 mandatos na Casa de Cabo Verde, presidente da mesa da Assembleia Geral da OTEC, Associação de Quadros e Técnicos de Cabo Verde, residentes em Portugal, presidente da Assembleia Geral da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde durante 7 anos, com termo em 27 de março do ano passado. Mobilização da diáspora, outra dimensão da sua ação cívica. Presidente e membro fundador do Congresso de Quadros Cabo-Verdianos de Diáspora entre 1994 e 2006, no intervalo dos quais foram realizados 4 congressos quadrienais. Mas este é um tema que vamos aqui dar, naturalmente, um destaque especial. A ação cívica de Lucas da Cruz, que eu vinha referindo, ganhou a dimensão global da diáspora cabo-verdiana, o Congresso de Quadros Cabo-Verdianos da Diáspora. A Comissão Promotora, como dissemos, é constituída por antigos dirigentes do Congresso de Quadros e dirigentes associativos, por isso mesmo, essas 2 dimensões, associativa e de mobilização, têm um significado particular nesta homenagem. A este respeito, podemos olhar para a ação cívica de Lucas da Cruz
através daquilo que eu chamaria 4 dimensões principais que, em conjunto, materializam o enorme legado que Lucas da Cruz nos deixou. O primeiro trabalho pioneiro em prol do associativismo cabo-verdiano. Não vou voltar a falar, apenas dizer, referindo à Casa de Cabo Verde, que foi, como dissemos, um dos membros fundadores. O que aconteceu é que um conjunto de membros, digamos, da elite cabo-verdiana em Lisboa, acharam que deviam reaproximar-se dos seus conterrâneos para com eles partilharem o seu saber e a sua vontade de trabalhar organizada e disciplinadamente em prol do conjunto da comunidade em Lisboa. Entendiam que esse trabalho só poderia ser profícuo se mobilizasse os 4 cabo-verdianos para o associativismo. Foi assim que a Casa de Cabo Verde se transformou rapidamente num local de convívio e de visita obrigatória para todos os que passavam por Lisboa, dando lugar a um espaço privilegiado de expressão da cultura literária, musical e gastronómica das nossas ilhas. Mas também cedo se viu confrontada, a Casa de Cabo Verde, se viu confrontada pelas condições de vida precárias que muitos trabalhadores cabo-verdianos, que desde meados da década de 60 chegavam em massa a Lisboa para substituir a mão de obra indígena, que imigrava, também massivamente, para outros países da Europa e da América, movimento de imigração que também era impulsionada pela seca persistente no arquipélago, em particular durante os anos 60. Esta é uma dimensão importante. A segunda dimensão foi a de ver o associativismo como suporte e agregador da ação coordenada dos quadros cabo-verdianos em relação ao país e às comunidades imigradas. Como disse há pouco, para essa geração pioneira, o associativismo não podia deixar de usar o seu saber técnico e científico para elevar, para apoiar a própria comunidade, um gesto de solidariedade e de apoio às nossas comunidades amigadas, contribuindo para melhorar o processo de integração do cabo-verdiano no país de acolhimento, condição essencial para a realização do sucesso pessoal e coletivo. Mas também ficava cada vez mais claro que a relação da diáspora com o Cabo Verde não podia continuar a ser uma relação individualizada, que, embora importante e necessária, deixara já de ser suficiente, sobretudo após a independência do país. A ideia do associativismo consubstanciava um novo modelo de relacionamento que, sem pôr em causa a ação individualizada, apelava para uma ação crescentemente assumida como uma relação coletiva da diáspora com o país de origem. O associativismo ganhava a condição, como eu disse há pouco, de suporte e agregador da ação coordenada desse novo modelo de relação. Primeiramente, no espaço geográfico circunscrito a Portugal e Lisboa, como aconteceu com a criação da Casa de Cabo Verde, e mais tarde com novas associações que referi há pouco, a OTEC e a Associação dos Antigos Alunos. O alargamento da ação, por forma a integrar o diálogo e a contribuição de cabo-verdiana de outras paragens da geografia da imigração cabo-verdiana. Uma terceira dimensão muito importante naquilo que eu estava a referir, nós estamos a alargar, a ver o alargamento da sua ação às novas paragens, como eu disse, da geografia da nossa imigração cabo-verdiana. Estamos agora numa forma mais avançada de conceber o diálogo com Cabo Verde, em que o fenómeno de imigração deixa de ser vista como um fenómeno fragmentado e disperso por diferentes territórios estatais. Caminha-se para a assunção da imigração como uma unidade histórico-cultural comum, sobredeterminada pela ideia da cabo-verdianidade. Nesta nova formulação, a elite cabo-verdiana da diáspora, no seu conjunto, deve-se assumir como força promotora de um novo modelo de relacionamento, de diálogo com o país e, por isso mesmo, de participação no processo de desenvolvimento da nação cabo-verdiana.
esta transição da ação coordenada para um patamar superior e unificador da diáspora, da ação em relação à diáspora cabo-verdiana, constitui o que eu chamaria o quarto elemento que molda este percurso. Foi nesta fase que Lucas da Cruz liderou um conjunto de quadros já organicamente agrupados em associações para a realização do primeiro Congresso de Quadros Cabo-verdianos da Diáspora, agora com o objetivo de convocar para um debate sério e aprofundado sobre a relação desses quadros e dos imigrantes em geral e com Cabo Verde. A importância dessa ação coordenada foi claramente demonstrada pelas mais de 700 pessoas provenientes de 21 países no primeiro Congresso, pelas mais de 600 pessoas no segundo Congresso e uma muito ampla presença nos terceiros, quarto e quinto Congressos. Mas também pela vasta documentação deixada, que infelizmente continua dispersa nas mãos de vários dos autores principais dos congressos, exponho que urge reunir, preservar e disponibilizar a todos aqueles que queiram conhecer a história, em particular, do Congresso de Quadros no seio da nossa diáspora. Com o surgimento e a afirmação do Congresso, cabo-verdianos e imigrantes foram confrontados com a questão de saber o que em conjunto podiam fazer para o desenvolvimento da nação cabo-verdiana. Desse modo, o pensamento e a ação de Lucas da Cruz passaram a cobrir um espaço geográfico mais amplo, ou seja, o espaço global da imigração cabo-verdiana. Um olhar breve sobre o que foram os congressos de quadros permite demonstrar a importância dessas primeiras máquinas da diáspora cabo-verdiana. O primeiro congresso teve como lema a nação cabo-verdiana e a sua expressão no mundo. O segundo congresso pensou na cabo-verdianidade como uma força para a ação. O terceiro congresso centrou a sua atenção nas segundas gerações da diáspora cabo-verdiana. O quarto olhou para a questão do desenvolvimento, através do tema a diáspora cabo-verdiana e o desenvolvimento de Cabo Verde na questão de cidadania. Por fim, o quinto congresso orientou-se para a questão da cultura, abordando a cultura cabo-verdiana como fator de identidade nacional e de desenvolvimento de Cabo Verde. Foram reuniões com grande participação e com intenso debate, cuja importância levou Lucas da Cruz a afirmar, em dado momento, os congressos se firmaram entre os quadros como o seu espaço privilegiado e necessário de diálogo, de confronto, e bem assim, eu peço desculpa aqui há umas palavras que foram comidas pela impressora, e bem assim como espaços de reflexão sobre questões que a vivência da imigração nos coloca nos mais variados momentos e lugares. Estava a citar um certo da nota introdutória de Lucas da Cruz, é um livrinho muito interessante pelo Congresso, são as conclusões dos Congressos de Quadros Cabo-verdianos da diáspora de 1994-2011. A ação de Lucas da Cruz foi reconhecida, como se disse há pouco, com a condecoração de primeira classe da Medalha de Mérito, atribuído por decreto presidencial de 17 de outubro de 2015, pelo então Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca. Ao olharmos para esta sala, percebemos que cada pessoa aqui presente traz consigo uma história, uma memória, um gesto de credibilidade. É essa soma de testemunhos que revela a verdadeira dimensão do Dr. Lucas da Cruz, alguém que tocou vidas, que inspirou caminhos, que deixou sementes onde outros puderam florescer. Esta homenagem é, por isso, mais do que um ato simbólico. É um reconhecimento coletivo, é um agradecimento público, é um compromisso de continuidade, o compromisso de manter vivo o legado de seriedade, de serviço e de responsabilidade que o Dr. Lucas da Cruz sempre nos ensinou. Caro Lucas da Cruz,
Hoje não celebramos apenas o que fez, celebramos quem é. Um homem que, como disse há pouco, um homem que construiu pontes, não muros, que juntou pessoas, não as separou, que serviu sem nunca se servir. Em nome de todos os que aqui estão e tantos outros que Cabo Verde, da Europa, da África e das Américas, hoje o saúde à distância, deixamos-lhe a nossa gratidão mais profunda, que esta homenagem, e se possa ver esta homenagem não como um ponto final, mas como um momento, uma pausa, a partir do qual todos nós possamos continuar a aprender consigo. Muito obrigado, Dr. Lucas Filipe da Cruz. Portanto, depois deste profundo, muito sentido discurso do Dr. João Estevão, em nome de toda a comissão organizadora desta homenagem, chegamos agora ao momento central desta cerimónia, que é a entrega da placa de homenagem ao Dr. Lucas Filipe da Cruz. Este é um gesto simples, mas profundamente significativo, que expressa gratidão de todos quantos se associaram a esta iniciativa. Convidamos para realizar a entrega desta placa ao Dr. Lucas Filipe da Cruz 3 membros da comissão promotora, representando as suas 3 componentes. O Dr. Arnaldo Andrade, do núcleo fundador do Congresso de Quadros, a doutora Dulcineia Souza, da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, e o doutor Marcelo Évora, da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde. Pedimos ao Dr. Lucas da Cruz e venha cá para o palco. Portanto, temos também Isabel Brito, que entrega ao Dr. Lucas a flores em nome de todos. Portanto, depois deste belo gesto e com a máxima e profunda admiração, pedimos a todos que se levantem para receber uma calorosa salva de palmas o nosso homenageado Dr. Lucas da Cruz, que recebe esta placa. Vou ler o que esta placa diz. É reconhecimento. A Lucas Filipe da Cruz é reconhecimento e profunda gratidão pela sua dedicação, pelo legado de liderança e pela relevante contribuição às comunidades cabo-verdianas imigradas e a Cabo Verde.
uma homenagem dos antigos dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdiano da Diáspora, da Associação Cabo-Verdiana e da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde, 6 de junho de 2026. Agora não. Excelentíssimo Sr. Dr. Lucas Filipe da Cruz, este palco e esta plateia são seus. Conseguimos o palco. Esse escrito tentei ler várias vezes, que era para, durante a leitura, poder exprimir muita da emoção que eu sabia de certeza que me iam tomar conta de mim neste momento. Eu quis esvaziar esta emoção enquanto lia este papel que contém principalmente uma mensagem que eu quero deixar àqueles que me acompanharam na missão, nas funções que aqui evidenciaram. Outra coisa que eu gosto de fazer quando faço intervenções públicas, aqui é juntar uma data de folhas de papel, eu digo às pessoas, normalmente à partida, quantos minutos é que isso vai tomar? Porque, para que a paz das tantas não comece a pensar quando é que acaba, quando é que é assim, bem, isso vai durar 15 a 17 minutos. Se acharem muito, quando acharem muito, efetivamente, por isso. Eu não sei dizer. Acreditem do fundo do coração. Eu não sei, neste momento, se tenho força anímica, se tenho capacidade, se tenho arcabouço para armazenar tanta amizade, tantas palavras bonitas, tantos sinais, eu diria exagerado, de reconhecimento. Acreditem de que eu não tinha notícia. Eu não tinha pessoalmente notícia. Eu não vou começar aqui elencando personalidades e por aí fora. Eu vou tratar-vos todos por amigas e amigos. Permitam que eu comece por dirigir uma palavra, deviam ser muitas palavras, de profundo e muito sentida gratidão aos promotores desta sessão de criadores. Antigos dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdiano de Diáspora. Vejo aqui tantos, vejo todos. Os momentos que nós passamos juntos a definir projetos, a definir formas de apresentação, a definir formas de mobilização e a discutir qual era a mensagem que os congressos efetivamente tinham para transmitir aos nossos conterrâneos. Por conseguinte, os antigos dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdiano de Diáspora
a Associação Cabo-Verdiana de Portugal, a minha estimada e querida Casa de Cabo Verde. Infelizmente, o meu amigo Manuel Alexandre já teve que sair. Mas foi um momento de inspiração de nós os dois. Ainda lembro-me exatamente, junto ao Café Império, que nós frequentávamos para um bate-papo, eu e ele, frequentemente. Foi ali que nós idealizamos a Casa de Cabo Verde. E há uma coisa que não sabem relativamente, ou seja, no elenco de razões, de motivos que foram apresentados para a criação da Casa de Cabo Verde, de que fomos pioneiros, há uma razão ou um motivo que muita gente ignora porque nunca, quase nunca verbalizamos. É que naquela altura, para além de todas as situações que foram já descritas, naquela altura desenhava-se ou estava em andamento as lutas da libertação. E naquela precisa altura ocorria em Portugal aquilo que se convencionou chamar primavera marcelista. Foi esta a razão determinante, ou o motivo determinante que nos levou a criar, efetivamente, tentar criar a Casa de Cabo Verde. Dissemos, existe esta oportunidade. Há outras ações que foram tentadas promover no passado que não foram por diante. Mas vamos aproveitar a sua vida. E, sobretudo, e é isto que eu vos queria dizer, dissemos entre nós os dois. Está aqui a Primavera Marcelista. Não sabemos o que é que a Primavera Marcelista vai trazer no domínio da descolonização. Mas, para o efeito de poder acontecer qualquer coisa, nós temos aqui, criamos aqui, uma instituição, que chamamos Casa de Cabo Verde, para o que der e vier. Na Casa de Cabo Verde havia mensagem para todos aqueles que participaram em debates, em discursos, e em discussões e questões outras. Eu dizia, vocês vão falar, vão atuar no limite da liberdade consentida. No limite da liberdade consentida. Forcem. Era esta a mensagem. E depois, de facto, o futuro da Casa de Cabo Verde, uma parte do seu futuro veio-nos dar a razão, porque a Casa de Cabo Verde foi, de facto, quase a sede do movimento de afirmação de independência de Cabo Verde. Ou seja, a Casa de Cabo Verde cumpriu uma das missões para as quais tinha sido criada. Eu e o Dr. Manuel Alexandre tivemos esta prerrogativa de criar a Casa de Cabo Verde. Hoje, e infelizmente, com boas raízes, porque ainda existe, 50 e tal anos depois do cinquentenário, tiveram a amabilidade de convidar para fazer, enfim, uma intervenção no cinquentenário. Há mais de 50 anos, ainda existe, hoje, como a Associação Cabo-Verdiana. Parabéns e obrigado. Entre os promotores, a Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde. Eu apanhei essa associação já no seu percurso. Porque nessa altura, depois de tantos anos ligado ao associativismo, eu tinha que dar alguma atenção à carreira profissional. Aquelas coisas todas que vocês ouviram dizer aqui foram feitas enquanto eu desempenhava as minhas funções nas várias empresas, nas várias entidades nas quais era chamado. Eu já disse tantas vezes, quantas essas situações foram mencionadas, eu já disse tantas vezes aos meus amigos, quadros e membros da elite. Se quiserem,
é possível. Se quiserem, é possível. Foi possível para mim, com certeza que será possível para vós. Juntar a vossa carreira profissional, juntar tudo o que a carreira profissional exige, juntar isto tudo às manifestações concretas de cabo-verdianidade, isto é possível. Eu o fiz, vamos considerar. Vocês anunciaram, é possível. Mas, além de agradecer aos membros que organizaram, aos meus patrícios que organizaram esta sessão, tenho de dizer também que, penhoradamente grato, confesso, também, pelo alto patrocínio das duas altas autoridades da nossa República, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. José Maria Neves, e Sua Excelência, ainda Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva, pela sua mensagem honrosa com que resolveram, efetivamente, presentear-me nesta sessão. Há aqui personalidades que eu não suspeitava que pudessem efetivamente cá vir. O antigo presidente de Cabo Verde, com quem tive sempre boas relações, até porque não é difícil termos relações com ele. Boas relações. Dr. Jorge Carlos Fonseca. Dr. Carlos Veiga, disseram que o número está aqui. Mas obrigado. A senhora encarregada de negócios, porque em si estou a saudar Cabo Verde. Obrigado pela presença. As manifestações de apoio expressas neste alto patrocínio de Sua Excelência, Presidente da República e dos outros Primeiro-Ministros, conferem a esta cerimónia um significado muito especial, o que naturalmente me honra. Devo ainda endereçar os meus agradecimentos a todos os amigos e companheiros de jornada que trouxeram para este momento palavras que encerram uma grande amizade, temperada aqui e além por uma grande e inestimável dose de generosidade para comigo. E este é o momento para vos dizer, eu sinto aqui a falta de alguém. Sinto a falta de alguém. Desculpas e a emoção que vai contra mim. Falta-me aqui o Vladimir de Brito. Eu tenho ideia de quanto ele, o Esteban e eles, diante assim, quanto pensaram esta conforta-me apenas o facto de podermos conviver com alguns dos seus legados, dentre os quais destaco este, pelo qual ele sempre pleiteou, ou seja, o legado de um mundo melhor, de uma justiça melhor, de uma melhor paz, de um melhor amor e de melhor solidariedade. Ele lutou por isso e vamos conviver com isso, e eu vou conviver com isso, e eu vou aceitar isso como uma herança, como legado. E quero ainda destacar qualquer coisa de especial que está a acontecer nesta sala. Ter aqui a pessoa da sua esposa, dos seus 2 filhos, a significarem que a força, aliás, significar a força da convicção do Vladimir para este momento. Como deixei dito noutra ocasião, eu partilho convosco, Sofia,
e os 2 filhos. Partilho convosco a tristeza de vê-la, mas também a imensa gratidão pela vida do Vladimir, pela pessoa que foi e pelo que ele semeou entre nós. A sua ausência pesa, mas o seu legado permanecerá vivo na memória, nos valores e na marca indelével que deixou nos nossos corações. Muito obrigado. Confesso que em momento algum eu tive razões para pôr em dúvida a genuinidade nem a sinceridade dos sentimentos que foram aqui expressos. Só que as palavras aqui proferidas e as presenças aqui registadas contribuíram para dar uma renovada dimensão à honra, ao prazer e à gratidão de vos ter como amigos, como colegas, como ex-colegas e como companheiros de muitas jornadas. Uma grande honra. Estando ainda no capítulo dos agradecimentos, eu não poderia deixar de fora toda a minha família, a mais próxima, não. Quase toda ela aqui presente. A começar pela minha mulher que saiu da cama com algumas maletas para estar aqui presente. A minha filha Paula Alexandra e o marido António. António está escrito. Ao meu filho Filipe. Posso avançar cá a metade? Ao meu neto Eduardo e sua esposa Sofia. E permitam-me também dizer à minha bisneta, que vai completar quase um mês, e está ali. Sofia, tens uma responsabilidade que é de transmitir esta mensagem para ela. Para vós, gente muito querida, vós todos, o meu muito obrigado. Aliás, eu vou falar ainda da minha família. Para vós, membros da minha família, que eu muito obrigado pelo apoio constante, pelos sacrifícios silenciosos, pela benévola tolerância e pela muita inspiração que tantas vezes a vossa simples presença a meu lado me transmitiu. Obrigado. Quando alguns dos meus amigos me surpreenderam com a notícia desta iniciativa de homenagem, confesso que fui tomado por sentimentos contraditórios. Por um lado, senti o natural embaraço, mas verdadeiramente embaraço, de quem nunca fez do reconhecimento público uma ambição pessoal. Nunca fez. Por outro lado, senti que não tinha o direito de dizer não pelo desapontamento que a minha negativa lhes causaria aos promotores. Uma vez que era muito forte a convicção que as suas palavras encerravam. Aceitei esta homenagem, porque compreendi bem. E aceitei também por isso, porque ela não é apenas dirigida à minha pessoa. Ela simboliza um percurso coletivo, construído ao longo de décadas por muitas mulheres e muitos homens que acreditaram na força do associativismo cabo-verdiano. Na importância do diálogo entre os cabo-verdianos espalhados pelo mundo e na necessidade
de manter viva a ligação entre a diáspora e a nossa terra de origem. Aceitei-a também, porque neste momento, seria a ocasião que me permitiria dizer publicamente que a participação que tive no movimento associativo cabo-verdiano da diáspora foi uma das experiências mais gratificantes de toda a minha vida profissional, cívica e humana. Poucas atividades nos oferecem tanto em troca daquilo que nelas investimos. E digo-vos de todo o coração, até porque se eu, Lucas Ramos, se lá atrás no tempo pudesse visualizar o meu futuro, este que agora vocês estão a celebrar seria o mais improvável que eu teria no meu pensamento. Esta homenagem como já disse, simboliza um percurso coletivo. Ao longo deste percurso associativo, tive a honra de partilhar trabalho, de partilhar sonhos, de partilhar dificuldades e realizações com muitos dos que aqui hoje se encontram e com muitos outros que, embora ausentes, continuam presentes na minha memória e no meu coração. Se alguma coisa de positivo consegui realizar, devo, em larga medida, a essas companheiras e companheiros de jornada. Foram elas e eles que me ensinaram a ouvir melhor, que me ensinaram a compreender melhor, que me ensinaram a servir melhor. Foram elas e eles que contribuíram para que eu me tornasse um homem mais consciente das suas responsabilidades cívicas e, sobretudo, um cabo-verdiano mais fiel às suas raízes e mais agradecido à sua história. Foram elas e eles que me ajudaram nisso. Por isso, esta homenagem pertence a todos. Pertence a todos os que em diferentes épocas deram o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia e o seu entusiasmo ao associativismo cabo-verdiano. Pertence a todos os que acreditaram que a diáspora podia e devia ser uma força organizada ao serviço da dignidade dos cabo-verdianos e ao progresso de Cabo Verde. Há uma reflexão que eu vi há tempos, que é atribuída a um filósofo africano, mais especificamente caniano, John Mbeki, que exprime admiravelmente esta ideia. Disse: eu sou porque nós somos. E porque nós somos, eu sou. Poucas frases traduzem tão bem aquilo que sinto neste momento. O que hoje aqui é reconhecido não resulta apenas do esforço de uma pessoa, é fruto de uma construção coletiva. É o resultado de um percurso partilhado. É consequência da confiança, da amizade e da cooperação que fomos capazes de construir entre nós ao longo de muitos anos. Mas aceitei esta homenagem por uma outra razão. Porque ela me oferece a oportunidade de partilhar uma reflexão convosco durante uns breves minutos sobre um tema que sempre considerei central para o presente e o futuro da nossa comunidade nacional: o papel das elites cabo-verdianas da diáspora. Creio que todos nós, por circunstâncias da vida, tivemos acesso à educação, ao conhecimento, à influência profissional ou à participação cívica, beneficiamos de um privilégio que não pode ser ignorado. Esse privilégio não nos diminui, pelo contrário, honra-nos, mas honra-nos precisamente porque nos lembra a responsabilidade que dela decorre. Muitos dos que participaram no percurso associativo, que hoje é recordado,
partilhavam esta convicção. A responsabilidade da elite da diáspora. A de que integrar a elite cabo-verdiana da diáspora não era apenas uma condição de prestígio. Era, acima de tudo, uma condição de serviço. Foi essa consciência que inspirou a criação de organizações como a Casa de Cabo Verde, que eu já falei, hoje denominada Associação Cabo-Verdiana em Portugal. E também foi essa consciência que inspirou, mais tarde, a participação, ou se quiserem, o pioneirismo, a criação do Congresso de Quadros Cabo-Verdianos de Deus. De que tratamos já falar. E foi essa mesma consciência que nos levou a acreditar que o conhecimento, a experiência e as posições que cada um alcançava deviam ser colocadas ao serviço da comunidade e da nação. É precisamente sobre essa relação entre privilégio e responsabilidade que gostaria de deixar-vos. Faz-me uma coisa. Que mensagem vou deixar? Que eu vou, efetivamente, tentar deixar-vos em poucas palavras. É precisamente sobre essa relação entre privilégio e responsabilidade das elites da nossa diáspora que eu gostaria de vos endereçar breves palavras. A mensagem que elas encerram e que quero partilhar convosco não pretende ser uma lição nem uma verdade definitiva. É apenas o olhar de alguém que teve o privilégio de percorrer uma parte significativa do caminho da diáspora organizada e que deseja contribuir para a reflexão sobre aquilo que significa hoje ser membro da elite cabo-verdiana da diáspora e sobre as responsabilidades que essa condição encerra perante os nossos compatriotas, perante os países que nos acolhem e perante Cabo Verde. Falar das elites cabo-verdianas da diáspora é falar de uma das maiores riquezas da nação. Cabo Verde é um país singular. Um pequeno arquipélago em território, mas imenso na sua presença humana espalhada pelo mundo. Existem, comprovadamente, mais cabo-verdianos fora do país do que dentro dele. E é precisamente nessa realidade histórica que nasce uma responsabilidade especial. As elites da diáspora, intelectuais, empresários, artistas, académicos, dirigentes e profissionais qualificados e mesmo dirigentes associativos representam uma expressão elevada da capacidade de superação do povo cabo-verdiano. Muitos chegaram longe graças ao talento, ao trabalho árduo e ao sacrifício das gerações anteriores. São, por isso, homens e mulheres privilegiados. Privilegiado não apenas no sentido material ou profissional, mas, sobretudo, no acesso ao conhecimento, à influência, às oportunidades e aos espaços de decisão. Meus caros amigos, o privilégio, quando desligado de dever, perde a sua grandeza moral. Ser elite cabo-verdiana não deve significar apenas alcançar sucesso individual. Deve significar assumir consciência histórica e responsabilidade nacional. É assim que eu entendo. Cada cabo-verdiano da diáspora que ocupa uma posição de destaque leva consigo, queira ou não, a imagem de Cabo Verde. Em cada universidade, em cada empresa, em cada organização internacional, em cada palco artístico ou espaço político onde se encontrar um membro dessa elite cabo-verdiana, ele deve ter presente que ali estará, através dele ou através dela, uma parte da nossa identidade coletiva. Por isso, as elites cabo-verdianas da diáspora têm o dever permanente de engrandecer e exaltar a imagem do país. Devem ser embaixadores da seriedade, da competência, da dignidade
e dos valores humanos que caracterizam o povo cabo-verdiano. Ou seja, a resiliência, a tolerância, a cultura de paz, o sentido da comunidade e a capacidade de diálogo. Contudo, a verdadeira grandeza não se mede apenas pelo prestígio alcançado. Mede-se também pela fidelidade às raízes. Num mundo cada vez mais marcado pelo individualismo, é essencial que as elites cabo-verdianas não se afastem do sentimento de pertença. A diáspora não deve transformar-se numa distância emocional em relação ao país. Por contrário, quanto maior for o sucesso alcançado cá fora, maior deve ser a consciência das responsabilidades para com Cabo Verde. Essa pertença deve manifestar-se em formas concretas. Primeiro, através da solidariedade para com os conterrâneos menos favorecidos nos países de acolhimento. Muitos cabo-verdianos imigrantes continuam a enfrentar dificuldades económicas, exclusão social, discriminação e limitações no acesso às oportunidades. As elites não podem viver desligadas dessa realidade. Devem contribuir para elevar a comunidade, criando redes de apoio, oportunidade de formação, mecanismos de integração e exemplos positivos para as nossas gerações. Segundo, formas concretas. Esse mesmo sentimento de pertença deve manifestar-se através de um compromisso efetivo com o Cabo Verde. Não basta afirmar o amor à pátria em discursos emocionados ou celebrações simbólicas. O verdadeiro patriotismo prova-se em ações. Investir no país, seja material ou espiritualmente, apoiar projetos educativos e culturais, promover conhecimento, incentivar o empreendedorismo, por exemplo, transferir competências, criar pontos internacionais e participar no debate nacional são exemplos de formas concretas de servir Cabo Verde. As elites da diáspora devem compreender que possuem algo extremamente valioso: capital humano, capital intelectual e capital relacional. E esses recursos podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento de Cabo Verde. Todavia, importa sublinhar um ponto fundamental. A responsabilidade não está apenas do lado dessa diáspora qualificada. As forças vivas do país, instituições públicas, dirigentes políticos, administração do Estado, universidades, municípios, organizações empresariais e sociedade civil em geral, têm igualmente o dever de criar condições favoráveis para acolher, para valorizar e para integrar a disponibilidade solidária das elites da diáspora. Não pode existir apelo à participação sem abertura institucional. Não pode existir mobilização da diáspora sem confiança lá embaixo. Não pode existir compromisso duradouro sem respeito mútuo da diáspora para com Cabo Verde, os cabo-verdianos lá da terra, e de lá também para com a diáspora. Quando as elites da diáspora sentem que o seu contributo é valorizado, respeitado e acolhido com seriedade e genuíno interesse, os resultados tornam-se extraordinariamente positivos para o desenvolvimento nacional. É que, em variadas ocasiões, essa diáspora cabo-verdiana já se revelou emocionalmente ligada ao país. Em muitas ocasiões. Ligada ao país. Intelectualmente comprometida e moralmente solidária. E está perfeitamente consciente de que o nosso país necessita de referências positivas. Necessita de homens e mulheres que demonstram que o sucesso individual não implica abandonar a comunidade, mas antes levá-la consigo.
necessita de elites capazes de unir a excelência profissional com consciência social e patriotismo ativo. Porque nenhuma elite é verdadeiramente grande se esquecer o povo de onde partiu. A história de Cabo Verde foi sempre construída através da coragem de partir, sem esquecer o dever de regressar. Regressar, nem que seja através da partilha do conhecimento, regressar, nem que seja através do exercício da solidariedade, regressar através da divulgação da cultura de Cabo Verde, regressar através do serviço a prestar à nação. As elites cabo-verdianas da diáspora têm hoje a oportunidade histórica de desempenhar um papel decisivo no futuro do país. Mas esse papel exige disponibilidade, exige visão, exige humildade, exige compromisso, sempre ao lado da boa e competente receptividade. E que os membros dessa elite nunca se esqueçam de que representar Cabo Verde é uma honra. É uma honra. Eu sinto como honra. E que toda honra traz consigo também uma responsabilidade. Oxalá, possamos todos, os portadores dessa honra, ser igualmente tributários dos resultados do cumprimento dessa responsabilidade. Muito obrigado. Estava muito bem. Esqueci-me da minha neta. Peço desculpa. Tenho que passar.